Bom, vamos lá então, abrindo coletiva com o Rodrigo Chipe após o empate no Operário. Boa tarde, professor Rodrigo Chipe. Anderson Lima, da Rádio Clube Ponta Grossa. Professor, 2 jogos fora do Maringá, empatou em Cianorte, hoje consegue um empate aqui contra o Operário Ferroviário. A importância de jogar fora e conseguir 2 empates, e esse jogo difícil contra o Operário Ferroviário saiu atrás do marcador. Qual foi os principais pontos de dificuldade que o Maringá encontrou hoje aqui em Ponta Grossa diante do Operário? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Primeiro, o jogo lá em Cianorte foi o primeiro jogo nosso, né? Nossa equipe ela foi montada realmente. Os jogadores foram chegando na metade de dezembro, então tivemos um pouco de dificuldade. Os próprios amistosos de pré-temporada, que foram 2, né? E o jogo lá foi mais aberto, um jogo atípico. Eles fizeram uma estratégia para tentar nos surpreender nos nossos encaixes. E analisando o Operário hoje, né, que é uma equipe que tem alguns comportamentos diferentes, né, tem jogadores diferentes, natural. Cada equipe tem jogadores diferentes e isso gera uma forma de jogar diferente, né, um treinador diferente. A gente optou por ser um pouco mais conservador em algumas decisões de encaixes, dividir um pouco mais, fazer algo com uma sobra atrás, né, devido às rupturas, principalmente do 9, né, do Gaúcho. Eu acho que a gente conseguiu neutralizar. O primeiro tempo foi dividido, na minha opinião, com poucas chances. No segundo, no melhor momento nosso no jogo, que a gente estava começando a subir um pouco mais com a bola, perder menos a bola na subida, a gente tomou o gol numa falha, né? Uma falha que também culminou lá em Cianorte. E são 2 falhas naturais, uma equipe que está começando a ter alguns ajustes diferentes, né, para defender, né? Vocês todos sabem como era o Maringá. A gente faz algumas coisas muito parecidas ainda, mas não é mais surpresa. Então, quando não é mais surpresa, tu tem que se readaptar. E a partir daí a gente modifica, começa a colocar um pouco mais de poderio ofensivo, que foi lá em Cianorte, a gente jogou de peito aberto lá, né? E a equipe conseguiu ir atrás, é difícil. Eu tô campeão do estado, nós somos o atual vice-campeão, tá virando um jogo, um clássico, né? Então, nós temos que entender esse cenário e valorizar-se um ponto, né? Esse foi o discurso de vestiário e nós temos que valorizar-se um ponto, um treinador que já está 7, 8 meses no comando, né? Eu tenho meu 6º jogo oficial, então com uma equipe totalmente saíram quase 20 jogadores, chegaram 12 jogadores, né? 12, 13 jogadores, então a gente tem que entender o cenário. O futebol não se nasce do dia para a noite, não é uma geração espontânea, são relações que vão se criando e as coisas não são ao natural, né? Tem muita coisa para acontecer para essas coisas virarem mais natural. Rodrigo, Guilherme Moreira e Record Jovem News Curitiba. Eu notei nos 2 tempos que o Operário foi melhor ali nos 20, 25 minutos iniciais. Vocês conseguiram mudar esse cenário a partir dos 30 do primeiro tempo e do segundo tempo. Tem alguma explicação, algum ajuste que você fez para o Maringá melhorar nessa reta final dos 2 tempos? Boa observação. Na verdade, o futebol ele vai se reajustando, né? Nós, como treinadores, tentamos observar esses encaixes, desencaixes, trocas, visualizações que acontecem dentro de campo. Como a gente era uma equipe que marcava muito individual e marcou um pouco individual hoje, com algumas compensações, a gente foi descobrindo isso aí no primeiro tempo, foi conversando com os jogadores e melhorou. E eu acredito que foi um pouquinho antes ali desse corte que você colocou, porque a gente toma o gol. Para mim, a gente estava melhor, com volume maior, e depois do gol a gente realmente subiu a equipe, né? E não sofreu contra-ataques, né? Então, esses 10 minutos finais a gente teria que ter feito algo mais conservador e quase que tomou um gol no fim ali, né? Então, para mim, o desequilíbrio foi dos 40 aos 50, ali, 39. O resto, para mim, a gente conseguiu entender a estratégia e os jogadores mais... Observação interessante, o jogo ele vai realmente se encaixando em 15, 20 minutos e cada treinador vai conseguindo interpretar esses escopos, né, esses fractaizinhos do jogo. O próximo jogo já é contra o Curitiba, o Coach vai jogar agora contra o Londrina em casa com um time sub-20 provavelmente ainda, quem sabe com alguns jogadores principais, mas o planejamento do Coach já é na 3ª rodada ter esse elenco principal, né? Pelo menos é a ideia inicial do Curitiba. O que você muda de um jogo para o outro? É um time de meninos, mas também vai ser uma estreia, se for o time principal, primeiro jogo do ano, né? Um pouco tempo de preparação, né? Hoje você apresenta 27 de dezembro, se jogar na terça-feira também um pouco tempo de preparação. O que você vislumbra desse O Palmeiras está estreando daqui a pouco a Portuguesa com 5 treinos, né? Então hoje o calendário brasileiro está complicado, né? Nós vamos fazer em 7 dias 3 jogos.
é complicado, tem que fazer uma viagem para casa agora, enfim. A gente tem que rever isso, né? Saúde dos jogadores, o nível, a performance, enfim. Não é minha função estar comentando isso, mas o Coxa tem 2 grandes treinadores, o PC, né, que é um estrategista aí do futsal, está tentando o seu espaço no campo. O Seabra, que é um amigo aí, que é uma mente brilhante no futebol, está conhecendo o elenco dele. Vai ser um jogo difícil, nós temos que ver também a saúde dos nossos jogadores, a estratégia, já estamos pensando também o que passou do Operário e passou, como sempre pensando no Curitiba, o futebol não dá nem para dormir, né? A gente já tem que estar pensando na estratégia do próximo jogo. Vai ser um jogo difícil, independente se vir com 20 ou não, muito em função da sequência, que é a tendência a bater um cansaço forte nos jogadores na terça-feira, nossa equipe, então a gente vai ter que medir, mensurar bem como vai ser a estratégia, como vai ser a escalação, mas é um jogo que a gente tem que vencer para já aspirar essa classificação o mais rápido possível. Agora a gente tem basicamente 4 jogos em casa, né? Que são jogos, o jogo lá do clássico da cidade, né, em casa, então vai melhorar um pouco essas questões de viagem, idas e vindas, né? Dá para se recuperar mais, né? É isso. Claro, pode fazer, pô. Aproveitando esse teu gancho de mudanças, né, hoje você já mudou 4 jogadores na escalação inicial. Você já está começando a falar que provavelmente vai ter que mudar a terça também por conta do curto espaço de tempo. Tendo esses 4 jogos em casa, né, em tese 3, comando do Maringá e outro do Galo Maringá, vai conseguir repetir essa escalação ou encontrar um time para você dar uma sequência no campeonato? Não sei se consigo repetir, porque tem muita coisa envolvida, lesão, enfim, cansaço. E também nós vamos ter um hiato aí que vai ter um dia a mais de treino, de recuperação. Nós jogamos agora aqui, vamos chegar 1, 2 da manhã em casa, já joga na terça-feira, 8 da noite. É humanamente impossível, né? Então nós vamos ter que modificar algumas coisas e em função de... A gente deve saber na segunda quem vem jogar, provavelmente, e aí a partir daí começa a analisar. Vindo o Seabra, muita coisa para a gente estudar, porque ele é um treinador com uma mente brilhante, como eu falei, e o PC a gente já consegue visualizar algumas coisas desses 2 primeiros jogos aí. Vai ser um jogo difícil. Fabrício, pergunta dos companheiros de Maringá, Eduardo Lanza da Pinga Fogo. Ele fala que o Maringá criou algumas oportunidades, não conseguiu matar o jogo quando teve oportunidade. Ele falou que mudar isso, dessas criações não efetivas em gol, para o jogo contra o Curitiba. Vou analisar o primeiro jogo, a gente criou 15 situações, umas 12 claras e fez 3 gols. Hoje nosso volume de chegada foi menor, estamos jogando com um adversário qualificado que ficou com a bola mais que o Cianorte, né? Lá foi um jogo mais de duelo. Aqui teve duelo também, mas foi um jogo mais dividido, a gente também teve um pouco mais da bola aqui, mas eles mais. Eu acho que as chegadas foram menores, para mim não teve claras chances, claríssimas, como lá em Cianorte a gente teve até o fim para fazer o 4-3. Não sei, nós fizemos 4 gols em 2 jogos, acho que nossos atacantes estão com a pontaria, né? Eu acho que vir aqui fazer um gol, o problema é vir aqui e não fazer. Então a gente fez um gol, precisamos melhorar, evidentemente, estamos treinando para isso, mas creio que nossos atacantes estão tendo boas finalizações, estão sendo verticais, estão chegando, estão conseguindo fazer algumas coisas que a gente treina. Então, só tenho que falar que estou satisfeito, e é claro, temos que melhorar muita coisa, mas estou satisfeito pela criação dos 2 primeiros jogos, né? A gente tem que avaliar todo o contexto. A gente está criando, está chegando, e é natural que tem um goleiro do outro lado, tem uma defesa do outro lado. Não dá para fazer 5 jogos cada jogo. Nós estamos aqui no Paranaense, que é uma competição com grandes times. O Ivaldo Maciel da CBN, ele pergunta se o resultado foi justo para você e para enfrentar o Curitiba, qual que é o melhor esquema? O que começou, o que terminou a partida? Vamos lá, pela segunda pergunta, já falei anteriormente, o Curitiba a gente tem que saber. Não dá para eu falar um esquema, uma estrutura, uma estratégia ainda sem aprofundar quem são os jogadores que vão vir. Futebol dos jogadores, a gente não consigo, ainda mais a nossa forma de jogar, a gente tem que entender quem são os duelos, quem são os jogadores que vão estar na cancha na terça. Primeira pergunta. Se o resultado foi justo para você? Eu acho que sim. 2 equipes que tiveram um volume próximo de chegadas, um jogo mais meio campo, de perde e ganha, apesar do Operário ter ficado um pouco mais com a bola, a gente conseguiu em alguns momentos subir o bloco e ficar e criar algumas situações de cruzamentos, de rebotes, enfim. Acho que não seria justo o resultado não ser um empate pelo que as 2 equipes fizeram. Não via quase
no final pela bagunça aí que a gente conversou, de desestruturar um pouco, né? A gente colocou muitos jogadores de posições avançadas para trás, que foi o caso do Cheron, o Cali, o Negueba, para montar a nossa estrutura, e eles não têm o comportamento, né, para isso. Então, eu acredito que, tirando essa parte final, o jogo foi parelho e o resultado para mim foi honesto pelo jogo. Por duas equipes também, 5 estreias do outro lado, bons jogadores que de primeira prateleira. Então, como a gente fez boas contratações, então acredito que foi honesto o resultado. Perfeito. O Edivaldo, da Jovem Pan News. Rodrigo, qual foi o critério para as 3 alterações em relação ao jogo anterior? E se os 2 empates, 2 partidas fora de casa, também está dentro do planejado? O critério foi estratégia pura. Nós temos o adversário do outro lado e não dava para mim jogar de peito aberto aqui. Primeiro tempo era para a gente entender que haveria uma pressão, e não houve, na minha opinião, tanto como a gente poderia esperar. A gente dividiu o nosso 9 e o nosso 5 em alguns saltos, né? Tentou fazer eles jogar pelo lado aqui com um bloqueio do nosso volante aqui, nosso volante meia, que foi o Boni. Acho que a gente conseguiu controlar bem, tirando uma bola que passou, e aquela bola no final do primeiro tempo, que foram 2, que a gente teve um errinho ali de ajuste. E as trocas foram puramente estratégicas, e também visando jogadores que estavam um tempo parado, como o Camarão, como o Calito, a entrar no segundo tempo e criarem um volume para nós chegadas, como aconteceu o gol do Camarão. Os critérios são puros, né? E contra o Coxa, era essa a pergunta? Sobre o... E se estava esperado os 2 resultados, 1 ponto, jogo fora de casa? A gente quer ganhar todos os jogos. A imprensa tem que entender, a torcida tem que entender que do outro lado tem um adversário. Não é assim, vem aqui e ganhar o jogo. Não é assim, não é fácil. Tem um treinador, tem uma equipe. Eu acho que aqui nós viemos para fazer 1 ponto, e se pudéssemos, viemos para ganhar, precisamos de 1 ponto. Claro que a gente quer ganhar, saímos de casa para vencer, mas a gente tem que entender o contexto do jogo. Estou satisfeito com 1 ponto. É claro que o outro jogo, o jogo anterior com o Cianorte, a gente saiu frustrado porque estava 3-1 e nos faltou um pouco de habilidade ali para controlar o final do primeiro tempo. Então, esse jogo eu estou satisfeito pelo ponto, pela conjuntura. O anterior, não. Já conversamos sobre isso com a imprensa. Fechou. Para a gente fechar, o Zé Carlos do Fato Maringá, ele fala que o gol do Operário foi mais uma vez uma falha individual da defesa. E aí, vamos trabalhar essas falhas. Já falei, foram falhas vistas, todo mundo vê, a gente não pode esconder. Como foram 2 gols com... Nós estamos se modulando dentro da competição, se modulando dentro do grupo, para olhar diferente algumas coisas na última linha, né? Nós perdemos 3 jogadores duelistas, que eram os melhores duelistas na última linha. E o Joe também, no jogo anterior, foi muito bem, teve uma falha, e hoje ali poderia ter ajustado um pouquinho melhor. Tá? O Rosa vem crescendo, é um lateral que virou zagueiro, então nós temos que olhar para as coisas positivas, né? O nosso mercado está trabalhando incessantemente para buscar jogadores, sem loucura, então a torcida tem que ter paciência para trazer jogadores que venham para jogar, mas a gente está acreditando na evolução desses jogadores, que são jovens e estão buscando seu espaço. E tem que analisar que teve muitas coisas positivas nesses duelos. Então, são 2 jovens jogadores contra jogadores experientes. Então, a torcida tem que ter um pouco de entendimento disso, e a própria imprensa também, para interpretar com outro olhar, não só com a falha. Interpreta vendo as coisas boas que foram plantadas aí no jogo, não só olhar para o produto final, que é a falha. Mas tudo bem, o meu papel é não deixar isso mais acontecer. Eu acho que hoje teve muito menos falha do que o jogo anterior. Fechou, professor. Obrigado. Valeu, pessoal.